A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso, está em fase de campanha para definir quais serão os representantes da categoria. Hoje, o Jornal da Manhã dá sequência às entrevistas com os candidatos à presidência da entidade, para que os representantes das chapas apresentem suas propostas. O convidado de hoje é o candidato Fábio Capilé, com quem eu converso agora ao vivo. Bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, é uma honra estar aqui, é uma honra estar aqui perante toda a sociedade mato-grossense, falando um pouco das propostas que a gente pretende implementar na próxima gestão. Propostas que vêm não só beneficiar a cada advogado e advogada no estado de Mato Grosso, mas também ele pretende realmente assumir o papel da instituição à frente do contexto social na defesa da sociedade. O senhor cabeça a chapa Somos Todos OAB. Por que esse nome? Chapa Somos Todos OAB, exatamente porque nós visamos a integração não só dos advogados, mas da sociedade em prol de um objetivo único. Nós, enquanto advogados e nós como integrantes de uma instituição como a OAB, nós temos que ter como prioridade a defesa de todos. E todos nós, a partir do momento que visamos exatamente a proteção social e a proteção de elementos de prerrogativa que são essenciais à administração, essencial inclusive para a prestação da tutela adicional, haja vista que o advogado é essencial à administração da justiça, nós temos que nos unir. Por isso somos todos OAB e Chapa 2. O senhor propõe interiorização da OAB em Mato Grosso. De que forma? Com quais ações? Olha, esse tema é muito importante porque ele vem exatamente a estabelecer um critério isonômico entre o tratamento dado nos advogados da capital com o do interior. E a gente pretende implementar no interior uma dinâmica de difusão exatamente dos benefícios existentes na capital através da criação de polos. Polos na região norte, na região sul, na região leste e na região oeste. Não podemos esquecer que a OAB tem a tal das seccionais, as subseções. Isso. Isso já não existe, então, com as subseções? Qual seria a diferença dos polos para as subseções da OAB? A subseção é uma sede administrativa existente lá no interior do estado, em cada região específica, que abrange uma ou mais cidades. Mas não adianta você ter uma sede se você não dá a estruturação necessária para que os advogados tenham suporte lá no interior com serviços existentes na capital. Exemplo, a questão da própria Caixa de Assistência dos Advogados, que é exatamente uma instituição autônoma vinculada à OAB que visa prestar assistência a cada advogado. E o advogado do interior não recebe. Ele paga a sua anuidade, ele não tem a reversão disso para si. Então, a Caixa chegará ao interior do estado, a ESA, que é uma escola superior de advocacia, voltada para o aprimoramento jurídico do advogado, ela também chegará no interior através da existência de um coordenador da região, que será um mestre ou doutor, que tomará conta de toda a dinâmica da ESA, visando estabelecer a organização e também a integração dos advogados para que eles recebam de forma toda programada no interior do estado, através de cronogramas, inclusive de execução de atividades, eles vão ter o aperfeiçoamento jurídico de forma constante no seu dia a dia. O senhor também propõe uma melhor distribuição das receitas da OAB. Quanto que a ordem arrecada hoje e como que o senhor pretende aplicar esse dinheiro? Olha, hoje a OAB ela tem uma arrecadação, pelo menos em termos gerais, que ela tem um déficit de 40%, em termos de arrecadação. Mas pelas amostragens, hoje a arrecadação dela é em torno de 10 milhões de reais. E 20% disso, na verdade a legislação fala que é 50% quando das sobras existentes através do emprego das receitas que devem ser levadas para o Conselho Federal, que devem ser instituídas, colocadas na sede própria, que tem que ser encaminhadas para o FIDA. O residual disso vai dar em torno de 40%. 20% ficam para a Caixa de Assistência e 20% fica para a seccional. Esse valor de 20%, que é sobre o valor total, ele vai para a Caixa de Assistência. E essa Caixa de Assistência ela tem que distribuir. Só que isso não é feito. Isso é empregado somente aqui. Então, por isso que nós temos que alcançar o interior. E aí a gente tem que fazer o seguinte, nós temos que também estabelecer uma verba que vá para o interior. A gente tem que... Esse valor, vou dar um exemplo de uma subseção de Sorriso.
apenas 1.500 vai para Sorriso, sendo que a gente poderia estar abrangendo com um valor muito maior, até porque para dar subsídio para que a própria subseção ela possa implementar políticas para os advogados lá na localidade. Essa distribuição poderia ser proporcional às contribuições, à quantidade de profissionais de advocacia naquela determinada região? A gente pretende implementar critérios proporcionais, sim. É lógico que a gente vai estabelecer isso através de um estudo e nós vamos implementar. E certamente esse valor vai ser muito mais incrementado em decorrência das necessidades locais de cada região. Agora há pouco o senhor falou, justificando o nome da sua chapa, somos todos OAB, que não são apenas os advogados, mas também a sociedade como um todo. Nessa série de entrevistas aqui do Jornal da Manhã da TV Record com os candidatos à presidência da Ordem, a gente tem perguntado de alguns temas. Eu gostaria de saber se o senhor foi eleito presidente da OAB aqui em Mato Grosso, como que o senhor pretende se posicionar institucionalmente a situações, a momentos políticos, como a gente está vendo isso no Brasil, por exemplo, pedidos de impeachment aí da presidente Dilma Rousseff, ou agora, mais recente, pedido de impeachment aí do presidente da Câmara, o Eduardo Cunha. Olha, atual posicionamento da instituição como um todo, em nível nacional, em nível regional, na verdade é uma vergonha. Nós temos a própria instituição quieta, calada. Ela está embargada. E a gente não pode permitir que atrocidades, como casos de corrupção, casos de ilegalidade, eles passem de forma incólume, sem que a OAB tome um posicionamento específico acerca dessas situações. E a gente tem que se manifestar. Nós temos que combater esses atos praticados e nós temos que levantar uma bandeira em prol da sociedade. A sociedade ela precisa ser defendida. E para isso, a OAB ela é uma instituição que deve estar à frente de todos os movimentos sociais. A OAB ela tem que estar na vanguarda dos acontecimentos sociais, não só na defesa da sociedade, mas essencialmente na defesa da advocacia, porque o advogado é um instrumento voltado para também a democratização, em decorrência da própria história, porque a advocacia como um todo, a instituição, ela tem o histórico de quê? De defensora das liberdades democráticas, e é aí que a gente vai atuar. E a corrupção, ele é um instrumento que degenera toda essa democratização. O Estado como um todo é degenerado por ações dessa natureza. Candidato, obrigado pela entrevista e boa sorte aí na sua campanha. Olha, muito obrigado. Eu queria agradecer a cada advogado e advogada. Eu gostaria que no dia 27, reflita bem acerca do que é melhor para a sua instituição. Vá às urnas e escolha a melhor chapa, a chapa que identifica exatamente com a realidade da advocacia e da sociedade. Vote chapa 2, somos todos OAB.